Estamos iniciando a mais um programa semanal através do nosso canal do YouTube, retransmitido pelas redes sociais do IMA, o Instituto de Medicina do Além, conversando com João e Arlete Berbel. O tema que eles abordam hoje é um tema interessantíssimo, de uma importância vital, eu até diria, e principalmente nesse momento que nós estamos todos aí sofrendo as consequências dessa pandemia do Covid-19. Nós temos um rastro aí nos aproximando já de 500 mil mortos, famílias destroçadas, negócios desfeitos, efeitos inclusive no meio ambiente. Então, o tema que João e a dona Arlete Berbel vão abordar nesse nosso programa de hoje é a fé. Como tê-la e como mantê-la. É muito importante isso, que a gente possa ter um momento de reflexão. No Minuto do Livro, o nosso editor José Silvano Ferrante Larcher, da editora Farol das Três Colinas, vai falar sobre a obra Grande Fuga. É um dos 280 livros escritos por psicofonia pelo médium João Berbel e que juntos já venderam mais de 2 milhões de exemplares. Nós vamos aproveitar essa oportunidade de fazermos novamente um apelo para que vocês nos ajudem trazendo notas fiscais paulista, sem CNPJ e sem CPF. Se você é da região de Franca, você vem até aqui a nossa sede, Rua Tarsila do Amaral 550, Recreio Campo Belo, e na nossa secretaria você pode depositar essas notas fiscais para nós. Se você é fora da região de Franca, por favor, reúna notas fiscais paulista suas, dos seus parentes, dos seus vizinhos, dos seus companheiros, dos seus colegas, e poste essas notas fiscais para nós. Repetindo o nosso endereço, IMA, Rua Tarsila do Amaral 550, o nosso CEP é 14.409.422. É muito importante esse crédito tributário que você proporciona ao IMA, porque é a única receita que nós podemos ter nesse tempo de pandemia, tempos em que a nossa livraria está fechada, os atendimentos todos aí pelo lockdown determinado pelas autoridades municipais, nós estamos sem atividade física nenhuma, sem atividade presencial nenhuma. Então, essa ajuda pode ser muito importante. Como também pode ser muito importante que você faça um depósito na nossa conta através do site www.espiritismodoutoralonso.com.br / o linkzinho doar. Faça o seu depósito, é um recurso que será inteiramente revertido a favor das nossas atividades, pagando os nossos funcionários, os nossos custos de manutenção, ajudando a pagar as despesas que nós temos aí com a produção e distribuição gratuita dos nossos remédios fitoterápicos. É uma forma de você poder nos ajudar e nós podermos ajudar cada vez mais a uma legião muito grande de pessoas que nesse momento de pandemia nos procuram. Então, nós vamos aí rapidinho agora, na sequência, já ao pronunciamento e a palavra de fé de João e Arlete Berbel, falando sobre fé. Na sequência, o editor José Silvano Ferrante Larcher. E ao final da nossa transmissão, nós vamos ter uma oração feita por dona Arlete Berbel. Uma oração que, por si só, ela já explica todo o nosso amor, toda a nossa devoção, toda a nossa fé a Jesus Cristo, toda a nossa fé a Deus, que nos proteja a todos. Muito obrigado, voltamos na próxima semana. Até lá. Aos amigos do Minuto do Livro, um grande abraço no coração, principalmente nesse momento em que todos estão pesarosos, e eu desejo tudo de bom a vocês, muita fé nesse coração. Hoje iremos resumir um livro que chama A Grande Fuga, de uma família na época em que o Brasil prometia muito, e ainda promete. Eles vieram nessa época para o Brasil, vindo de Portugal, uma família, querendo algo melhor para ele e para a família. Eles vêm ao Brasil e, chegando em São Paulo, naquela dificuldade, sem saber o que fazer, eles ficam ali na estação, presos, morando na estação, mas naquela época as pessoas tinham o coração melhor e ele logo encontra trabalho na ferrovia, que se iniciava naquela época,
trabalhando ali, né? E com o tempo ele foi melhorando e a sua mulher teve 2 filhos. E como todo mundo tem a sua personalidade e é individual, um desses filhos veio dar problema quando cresceu. Ele tinha uma índole ainda muito ruim, ele gostava de usurpiar as coisas dos outros, apesar da advertência da mãe, do pai, mas ele continuou naquela sina. E numa dessa, planejando um roubo muito grande, ele foi perseguido pelas autoridades na época, e seu irmão foi acusado injustamente, porque ele tentou defender esse irmão que tinha esse problema, e ele foi acusado injustamente e foi preso também por isso, passando um longo tempo na cadeia, pagando uma pena que ele não cometeu. E hoje nós também temos nos cárceres muitas pessoas presas, outras merecidamente, mas temos outras também que, pelo erro judiciário, estão ali presos. E eu peço a todos, em suas orações, que orem por essas criaturas, também aproveitando o ensejo do enredo desse livro. Mas esse livro, ele traz uma narrativa muito minuciosa sobre essa família. Aliás, é uma das famílias que vieram nas épocas idos, né? Que eles, pela ilusão da riqueza e enriquecer, vieram para o Brasil. E o final dessa história vocês poderão conferir lendo esse livro, que é A Grande Fuga. E se vocês quiserem adquirir o livro, é só acessar o nosso site, que é o www.faroldastrescolinas.com.br, e lá vocês encontrarão mais 280 livros, já editados pela Farol das Três Colinas. Entre esses, nós temos livros de romance, livro de estudo, livro científico. Nós temos alguns livros também editados pelo espírito eminente de Galileu Galilei. Nós temos livro do Dr. Alonso, explicando também sobre a medicina espiritual. A todos um abraço e que tenha muita paz no coração. Obrigado. Olá, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui, nesse bate-papo, eu e a Dona Arlete. E hoje nós vamos abordar uma palavra, e que essa palavra que a gente fala, todo mundo fala assim, eu tenho. Mas, na verdade, quando a gente é testado, ela se torna falha. Porque muitas das vezes, na hora que chega no teste, a gente fraqueja. E a gente fraqueja muito. Isso são todos nós. Porque cultivamos dentro de nós ainda um determinado medo. Uma sensação que às vezes não somos capazes. Mas quando tudo ocorre em perfeitas ressonâncias, nós dizemos que somos fartos. Então a palavra que eu vos falo hoje, ela se chama fé. Aquela mesma fé que Jesus disse, se vós tivesse fé, de um tamanho de um grão de mostarda, diria aquela montanha e ela transportaria. Olha que Jesus disse, do tamanho de um grão de mostarda. Uma das melhores sementes que se pode ter e que se torna uma árvore tão grande. Então, meus irmãos, olhando neste sentido, a gente olhamos para dentro de nós mesmos. Muitas das vezes achamos que a fé, ela está dentro das religiões. Muitas das vezes achamos que a fé, ela está dentro das igrejas, dentro dos templos. E muitas das vezes, nós não encontramos a nossa fé. Às vezes, no momento de dificuldade, nos obriga a encontrar essa fé. E muitas dessas vezes, essa fé, ela está dentro do nosso coração. Porque essa energia poderosíssima,
Ela não se encontra à venda no supermercado, numa farmácia. Ela está dentro de nós. E para ver como fé, nós encontramos o nosso Mestre amado. Quando ele nos disse: eu sou o caminho, sou a vida e sou a verdade. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. E naquele momento, então, muitos fariseus que se encontravam por ali, mas se tivesse um aparelho que pudesse medir a fé de Jesus naquele tamanho, era gigantesca. A ponto, então, que Simão Pedro aproxima de Jesus: Senhor, não vá a Jerusalém. Simão Pedro, é necessário que morra a semente para que ela germine. Eu vou, mas eu vos deixarei o meu amor perante vós, para que caminhardes diante de vós. Tendes fé, Simão Pedro, que tudo que quiseres obtereis, mas ainda não chegou o vosso tempo. Ora, entender os princípios da fé, muitas das vezes naqueles momentos de dificuldade, uma situação às vezes financeira, que coloca o homem em desespero, muitas das vezes sai da sua boca blasfêmia, se rebelando contra a divina providência, ou uma situação adversa que nos coloca a aprovação. Dessa mesma forma também, as palavras rebelde saem facilmente da nossa boca, mas o conjunto de um tudo se transforma em um nada, porque na verdade faltamos a fé no nosso coração, de poder entender que nós estamos num plano de provação e que estamos sujeitos a tudo. Porque se nós tivéssemos um pouquinho de fé, às vezes nós poderíamos modificar. Mas chega um momento que ela vem, e ela vem numa intensidade tão violenta, que só quem passou pode contar as suas experiências. Aquela pessoa que já não se encontra mais aqui no plano físico. Aquela pessoa, então, que sentiu a friagem nos pés. Vagarosamente ela foi se subindo para sua canela, tomando seus joelhos, suas coxas, chegando à sua barriga. O frio da morte. Aquela consciência, então, desesperadamente, tenta se apoiar em algo para que possa ser sustentado, aí sim, a fé, acreditando na imortalidade da alma. Aquela consciência deixa-se aquele corpo frio estendido ali ao relento e retorna à seara espiritual. Mas naquele momento da morte ali é que vai despertando aquela fé. Aí que ele vai acreditar, pedir perdão por muitas das vezes a blasfema por estes momentos que passaram e que lhes faltou a paciência, e acreditar fielmente na justiça divina, acreditar fielmente na imortalidade da alma. Então cria esse grande vácuo, com até cidade tão grande, porque naqueles momentos antes ali ele sabe que precisa acreditar ou se pegar em algo. E ali sim que ele vai entender o que é a fé. Então a gente vê dessas mesmas formas, quando nós chegamos um momento de uma provação, de uma dificuldade na nossa vida. Lembramos que nós estamos num plano de prova e expiação e que estamos vivendo na carne, nesse charco podre dessa miséria humana, em que a gente encontra sofrimento para todos os lados, dores e ranger de dente. Feliz é daquele que não deixa por seu último momento acreditar nessa beleza tão grande que é essa vida que Deus nos deu para que nós viéssemos aqui vestindo a roupagem da carne, evoluísse e crescêssemos. Então essa é a mensagem que a gente deixa para vocês,
E convidamos a dona Arlete, nesse momento, falar alguma coisa também e fazer o encerramento desse vídeo que nós estamos fazendo. A gente falar de fé é uma coisa que mexe muito, muito mesmo, profundamente. Quantas vezes a gente já foi testado na nossa fé? Talvez a gente é testado todos os dias, mas fé mesmo, às vezes a gente ainda não está pronto para isso. Porque o teste maior é a hora da nossa transformação. Quando a gente consegue entender que estamos num plano de evolução. Hoje nós estamos, nós não somos. Nós vamos fazer essa transformação. O conhecimento, ele ajuda sim a gente a ter fé. Mas essa fé a gente busca dentro dessa centelha divina que Deus coloca, que a gente é um pedacinho dele. Sem dúvida, nós somos um pedacinho de Deus. E nós podemos fazer a nossa transformação, fazer jus dessa consciência divina que tem cada um dentro de todos nós. Como fazer? Olha, gente, tem uma coisa que eu acho muito lindo. A gente vê. Vocês já viram o milho de pipoca? O milho, ele é escuro, ele é mirradinho. Aí, quando esquenta, quando ele é necessário fazer a transformação dele, o que ele faz? Ele vira, ele muda, ele vira uma pipoca, ele se transforma. A alma do milho, ele fica branco, a áurea dele é branca. O que ele faz? Ele se transformou. E todos nós precisamos fazer essa transformação. Nós precisamos ficar com a nossa áurea iluminada. Vamos dizer, porque o milho não tem como ser iluminado, mas ele se torna um produto branco. E nós vamos nos transformar também. A nossa alma vai se transformar numa cor iluminada. Mas quanto mais tempo nós ficarmos como o milho que fica sem fazer essa transformação, vocês já viram o milho que não se transforma, que não vira pipoca? Ele é ignorado, ele é colocado do lado, ele é jogado fora, ele é levado, vamos dizer, para outro lugar, a pessoa nem olha para ele. E Deus, ele ainda é muito amor, porque se nós não transformar em uma encarnação, ele ainda vai cuidar de nós para a gente ter outra situação quente para a gente poder fazer essa transformação. Porque Ele quer que todos nós façamos a nossa evolução. Então vamos aguentar firme todas essas situações que chegaram até nós, crescendo a nossa fé em Deus, absorvendo todas as situações quentes que chegar até nós, porque isso um dia vai acontecer. Nós vamos nos tornar almas iluminadas, vamos nos parecer com a pipoca, vamos ficar iluminados. E não vamos deixando aí, ao longo do tempo, esse milho mirradinho, o piruá, né, que fala, ele não se transformou, ele não virou a pipoca, mas um dia ele vai virar também. Um dia ele vai sentir a necessidade de virar e se transformar numa pipoca. E nós vamos fazer a mesma coisa. Um dia nós vamos sentir essa necessidade da alma da gente se transformar e iluminar. E essa fé ela tem que crescer a todo instante. Não vamos esperar situações difíceis para a gente confiar em Deus. Vamos ter esse Deus vivo dentro de cada um de nós, crescendo a cada instante. Igual o amor da nossa Mãe Santíssima. A cada instante que a gente chama pelo nome dela,
ela mostra para nós que ela está presente, ela faz a gente arrepiar, ela faz a gente sentir que o amor dela é um amor de proteção, é um amor de Deus, que ela tem, ela consegue transformar e passar para a gente. Eu sou muito agradecida ao amor da Mãe Santíssima. Nesse instante, nós vamos invocar o nome dela, agradecer por tanto que ela tem feito pelo nosso mundo, ela acolher a todos nós, e eu tenho certeza, vai bem profundo dentro de você, coloque essa fé para crescer, para poder te ajudar a iluminar, para te ajudar você se transformar numa alma iluminada. Deus está esperando isso de todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa passagem. E que Jesus e a nossa Mãe Santíssima os proteja. Deixe a sua fé aumentar a cada instante. Faça uma reflexão. Procure aonde que está essa fé escondida dentro de você. Vamos trabalhar junto para o nosso mundo melhorar. Que a nossa Mãe Santíssima nos envolva, nos proteja, agora e sempre. Que assim seja. La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite se le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta il cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, il suo sorriso dolce che ci fa cantare, sei la mamma mia. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia che sussurra al cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia. La voce di Maria, lo sguardo di Maria, il suo sorriso dolce che ci fa cantare.
te